Passei um café pra gente ter uma conversa. No primeiro vídeo que eu fiz sobre adoção, eu recebi um comentário recentemente. Um comentário da Jaqueline falando que ela e o marido estavam entrando no processo de adoção e que eles estavam com muitos medos. E eu comecei a refletir sobre o tanto de medo que a gente tem quando pensa no processo de adoção. E aí eu gostaria de fazer um vídeo pra vocês hoje falando sobre esses medos que nós sentimos. A primeira coisa que eu acho que a gente pensa quando a gente pensa em iniciar um processo de adoção é se vai demorar muito. E isso realmente depende muito do estado onde você está, onde você vai iniciar esse processo, em quantos lugares você vai colocar como possíveis lugares para vir a sua criança. Então, quando você faz o cadastro, você escolhe ali os estados. Quais estados você acha viável, né, que a criança venha dali. Nós aqui decidimos colocar os estados que eram mais próximos para que nós chegássemos de carro em até 1 ou no máximo 2 dias de viagem. Porque isso influenciaria o nosso trabalho, enfim, toda a nossa demanda financeira e tudo mais. Então, nós colocamos os estados mais próximos de nós. Outras coisas influenciam muito também o tempo, o prazo que vai durar o seu processo, né? Tem uma primeira etapa que são cursos, enfim, que é a sua aprovação para entrar na lista de adoção. E aí, isso varia muito de estado para estado, quais são as regras, o que faz primeiro, quanto tempo dura de uma etapa para outra, de entrevista com assistente social, psicólogo para fazer o curso, enfim, tudo isso demora. A depender do estado, pode demorar mais ou menos. Aqui no nosso estado, a nossa aprovação durou cerca de 4 meses. Foi rápido, comparado a muitos estados e histórias que nós ouvimos de outros amigos que estão em estados aí espalhados pelo Brasil. Outro fator também que afeta muito se você vai ter um processo curto ou mais longo é a idade da criança que você vai colocar, a quantidade de crianças que você vai colocar, se você aceita irmãos ou não. Crianças mais novinhas são muito mais desejadas, então quanto mais novo, mais tempo pode durar o seu processo de adoção, a sua espera. Nós aqui colocamos até 10 anos de idade, então nossa espera foi de mais ou menos 8, 9 meses. Nós também colocamos que aceitávamos irmãos, então todas as coisas do seu cadastro vão afetar se você vai ter um processo mais duradouro ou um processo mais rápido. Isso eu posso detalhar mais em outros vídeos, porque tem até um outro comentário que me perguntou sobre o processo de adoção, com todas as etapas, então eu posso detalhar isso um pouco mais. Um outro medo que eu, inclusive, senti bastante era: e se eu não gostar da criança? Ou, e se a criança não gostar de mim? Porque isso, quando você coloca uma idade mais avançada, né, a criança também decide, ela também escolhe se vai ficar com você ou não, se ela gostou de você ou não, se ela quer você como mãe e pai ou não. Então isso é algo que a gente fica ali temeroso, né? No nosso caso, os nossos filhos são irmãos, mas eles vieram em momentos diferentes. Então quando veio o primeiro filho, ele já se conectou, já se apegou, foi tudo muito rápido assim e tranquilo, apesar de a gente ter alguns percalços no caminho, mas o que demorou foi a minha vinculação. E eu tive muito medo de não me vincular, de fato, né? E eu lembro que com uma semana, uma semana ou duas, no máximo 2 semanas que eu o conhecia, eu estava chorando na minha casa, dizendo que eu estava com medo de não amar, com medo de não me vincular de fato à minha criança. E isso é um medo que realmente não faz sentido quando o tempo passa. Nesse início, a gente precisa realmente dar tempo ao tempo, porque é um processo de vinculação. São estranhos que estão se conhecendo e decidindo se amar. Então, é um processo de conhecimento. Da mesma forma que quando você decide namorar com alguém, você precisa antes conhecer essa pessoa, você precisa passar um tempo com ela antes de você se casar, e vocês vão se aprofundando em intimidade, se aprofundando em conhecimento um do outro. Assim também é na adoção. Você precisa de tempo para se vincular à criança, ela precisa de tempo para se vincular a você, e até mesmo quando ela vem morar com você, pra ela, você ainda é um estranho. Porque para a criança ela demora um pouco mais, por mais que ela se entregue inicialmente, mas o processo de confiança mesmo, confiança, até para nós adultos, ele demora um pouco mais. Um outro medo é: e se a criança for desafiadora? Se a criança for desobediente? Se ela me testar demais? Se ela me fizer raiva? Se for uma criança mau caráter? Gente, olha, tem coisas que a gente não gostaria de falar em público sobre os nossos pensamentos, né? Nós não falaríamos alto. Mas realmente muitos desses pensamentos passam pela nossa cabeça. E se a criança não for boa pra mim, né? E se eu não for boa pra criança? Então isso de ser uma criança desobediente, uma criança desafiadora, se a criança vem com alguma doença genética,
se a criança vai vir com alguma outra dificuldade, algum outro desafio de doenças mesmo, né? São muito incógnitas. Uma coisa que eu sugiro pra você é não pense a respeito dessas coisas. Se prepare. Se prepare sendo desafiada na sua paciência, procurando ser mais paciente, se agarrando a Deus, porque Ele é o único que nos dá a paciência de fato, assim, nos transforma de impaciente para paciente. Se prepare vendo histórias de pessoas que viveram adoção, reportagens, enfim, aqui no YouTube tem muito para você se aprofundar. Então, leia livros sobre o assunto, não só livros sobre adoção, mas também livros sobre educação de criança, dependendo da idade que você selecionar. Coloque ali, leia livros sobre adolescentes, livros sobre crianças, livros sobre bebês, para que você compreenda o universo. Eu não tinha filhos até a adoção. Então, para mim, o que eu não sabia, o que era mais importante, assim, que eu não sabia, era ser mãe. E eu não precisava me apegar tanto ao processo de adoção, mas a etapa de como ser mãe. O que uma criança demanda, como funciona isso. E tudo isso, óbvio, a gente vai aprendendo com o tempo, muitas coisas a gente vai aprendendo só com o tempo. Hoje eu não sei ainda muita coisa, mas se prepare conhecendo histórias, vivendo, conhecendo pessoas que estão próximas a você que adotaram, entrando em grupos de pessoas que adotaram e estão vivendo desafios reais. Isso foi algo que nós fizemos e que nos ajudou muito, porque sempre que algo acontecia conosco aqui, a gente tinha muito mais facilidade de percepção de qual era aquela demanda específica, se era uma falta, se a criança estava tendo dificuldade, se era emocional, se era físico. Então, muitas coisas a gente vai precisar estar preparado, por mais que nós nunca estejamos preparados de fato, mas muitas coisas, esse preparo nos ajuda em identificar por que a criança tá sendo birrenta nesse momento. Por que a criança tá falando tanto não? É muito natural. As crianças, elas perdem muito da primeira infância, né? Quando elas vão até um abrigo. E quando elas entram numa casa em que elas estão começando a se vincular, que elas estão aprendendo o que é ter uma família equilibrada, normal, elas vão viver o que elas não viveram antes. Elas vão buscar, o íntimo delas vai buscar viver aquilo que elas não viveram antes. Então elas vão ser birrentas, elas vão tentar lhe testar, vão dizer que não, não e não, por mais que elas tenham 9 anos de idade. Aqui nós vivemos um pouco disso também. Vai tomar banho? Não vou. Vai comer? Não vou. Vai dormir? Não vou. E assim, não era algo pelo qual nós precisaríamos perder a paciência. Mas, caso eu não soubesse que todas viviam essa história, todas as famílias, né, que adotam viviam essa história, eu perdesse mais a minha paciência. Mas o fato de eu ter conhecido muitas histórias, saber que isso era um teste, saber que a criança não vai tomar banho direito, que a criança não vai escovar os dentes direito, porque ela simplesmente não sabe fazer essas coisas, ela não está me testando, me ajudou muito. Então vamos lá, vamos ter mais paciência, vamos entender um pouco mais. Vamos lá, como é que escova o dente? Como é que toma banho? Se você não quer dormir, se você não quer comer, você não tem outra opção. Você ou vai comer ou você vai dormir. Então, se você não quer comer, você levanta e vai dormir agora. Então, ser firme também, ter um pulso firme. Você não precisa ser uma pessoa brava e ignorante, mas você ter pulso firme. Porque a criança precisa disso. Ela não conhece o que são limites, ela não conhece o que são regras, normalmente. E ela precisa disso para ela entender que esse ambiente novo, ele é equilibrado. Então, para que ele entenda que esse ambiente é equilibrado, a gente precisa ser mais equilibrado. Temos sim dificuldades, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né, essas demandas de como impor limites à criança, sem que nós sejamos duros demais, porque isso também é um medo de, será que eu estou sendo duro demais com uma criança que já sofreu, que viveu? Infelizmente, nem sempre, é um outro medo também, nem sempre nós conhecemos toda a história da criança. Eu não conheço a história dos meus filhos e eu conheci casais que não conhecem a história dos seus filhos. E a gente depende muito do que a criança vai nos contar. Então, se desapegue desse medo, caso você tenha, de não conhecer a história, de não saber exatamente o que viveu, se passou por isso, se passou por aquilo. Nós não precisamos saber a história dos nossos filhos. O que nós precisamos é saber ser bons pais e aprender a lidar com eles nas demandas que eles apresentam no hoje, no agora. No futuro, pode ser que uma demanda do passado surja e nós vamos lidar com essa demanda quando ela surgir.
Então, esse processo de ficar muito ansioso, pensando, e se a criança viveu isso, se a criança viveu aquilo, como vai ser isso, como vai ser aquilo, isso só atrapalha o nosso processo de vinculação e nos deixa verdadeiramente, assim, ansiosos quando a criança ainda não chegou. Então, não tem porquê a gente pensar sobre isso, de fato, eu pensei sobre isso, é natural a gente pensar sobre essas coisas, mas não é algo que você precisa gastar o seu tempo, as suas emoções, nesse medo. Voltando ao medo de será que eu estou sendo duro demais com essa criança? Não se preocupe com isso, sabe? Porque essa criança, ela precisa de regras, ela precisa de limites, ela precisa entender qual é a cerca, como funcionam as coisas. Se você libera tudo pra criança porque ela nunca viveu, se você libera tudo que ela quer fazer porque, tadinha, ela já sofreu muito, ela não vai entender que este ambiente novo tem regras, que esse ambiente novo, ele é seguro por conta dessas regras. E aí, pode ser que lá na frente seja muito mais difícil pra você conseguir estabelecer os limites que você precisa estabelecer. Porque quando a criança chega, a gente pode sim sentir, poxa, eu queria fazer tudo que ela não viveu, eu queria dar tudo que ela nunca teve. Mas se nós fazemos isso, nós deixamos algo muito importante para a criança, que é a segurança de entender os limites. Criança não sabe que quer limite, mas ela precisa. Nós precisamos de limite na vida, né? E quando nós não temos limite, a vida fica muito estranha, fica muito sem propósito, muito sem sentido. Então, o que a criança mais precisa é regra, rotina, entender que precisa acordar, escovar o dente, tomar banho, que precisa trocar de roupa, que precisa se limpar, que precisa parar de brincar para ir ao banheiro, que precisa comer com a boca fechada, que precisa comer sem fazer barulho. Então, não se preocupe em dar tudo que a criança nunca teve, porque aos poucos ela vai ter, e você vai ter o resto da vida com ela. Uma coisa, a gente tem muito esse senso de urgência, né? Acabou de chegar, acabou de conhecer, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, nós vamos ter o resto da vida. Nós não precisamos compensar aquilo que nós não fizemos contra elas. Elas viveram uma história que não foi a saudável e adequada para elas, por isso que elas estão vindo para o nosso lar, mas nós não temos como compensar isso. O que nós podemos fazer é, a partir daqui, sarar essas feridas, ajudar a cicatrizá-las e ensinar como é uma vida saudável e equilibrada. Vou falar só mais 2 outros medos e aí a gente encerra esse vídeo e eu vou para outro vídeo depois, porque vai ficar muito longo. Então a gente faz em 2 partes, tá? Um outro medo que nós temos é, nós vamos conhecer a família biológica? E o pai? E a mãe? E os irmãos, se tiver? Isso não vai acontecer. Se você entrar pelo processo da adoção autorizado por lei hoje, é um processo e a criança só entra no processo de adoção após ser destituída da família dela. Então, a criança ela só pode estar disponível para uma família quando ela já foi completamente desvinculada da outra família. Então, já procuraram avó, já procuraram tio, já procuraram irmãos mais velhos para saber se aquela criança poderia ficar com essas pessoas que são de vínculo sanguíneo. Caso ninguém possa ficar, ninguém queira ficar com a criança, aí sim essa criança é destituída legalmente, ela deixa de ser daquela família e ela fica à disposição para o processo de adoção, para uma nova família encontrá-la. Então você não tem a possibilidade de conhecer a outra família, a não ser que você faça uma adoção à brasileira, que não é o indicado, que não é permitido, né? A adoção brasileira, que é você simplesmente, o filho do fulano, cicrano, filho do primo, do vizinho, da minha funcionária, ela tem um filho para adotar e quer saber se alguém quer ficar. Esse tipo de adoção, que se chama a brasileira, você corre muitos riscos, tanto você quanto a criança, quanto a outra família, corre muitos riscos em uma adoção dessa forma. Quando você entra mesmo no processo de adoção, para entrar na fila e aguardar, a sua criança vai vir destituída da família. Então você não tem como conhecer a família de lá. Quando a criança é destituída, a família não tem mais direito, não tem mais nenhuma possibilidade de entrar em contato com você. E também é um outro medo, né, que a gente tem, que a gente pensa, que é, e se a família quiser a criança de volta? Né? Então, não existe essa possibilidade. Quando a criança foi destituída, o juiz já tentou de todas as formas os vínculos sanguíneos, né? Então, quando a criança ela é destituída, porque realmente não existe a possibilidade da outra família ter mais acesso. Então, ela muda o nome, ela muda o CPF quando você a adota. Você não vai conhecer, você não vai ter nenhum vínculo com a outra família. A sua criança vai ter esse direito quando ela tiver a maioridade e ela decidir ir até o fórum e solicitar o conhecimento do processo completo dela.
Fora isso, você não vai ter nenhum vínculo com a família biológica. Existe uma exceção a esse caso, mas que não acontece muito, que é a criança ser vinculada a uma nova família antes da destituição, que é antes de procurarem todos os familiares. Porque o que acontece? Quando o juiz ele tá tentando encontrar um vínculo sanguíneo, ele vai atrás da avó, que morava perto, da tia, da irmã mais velha, dos primos, de qualquer pessoa. Então, às vezes, ele não encontra pessoas ali próximas, mas ele sabe que existe um familiar fora do país, em outro estado. E ele está contatando essas pessoas também. O juiz ele tenta de todas as formas para que a criança permaneça em uma família consanguínea. Quando não consegue, é que de fato existe a destituição. Mas aí pode ser que aconteça que nesse processo de tem alguém distante, talvez, vamos ver se a gente encontra mais alguém, não estamos encontrando, não tem cadastro de outro familiar. Pode ser que aconteça de antes do rompimento mesmo, da destituição, a criança seja vinculada a alguém no sistema de adoção. Aí, o que poderia acontecer é, depois de você se vincular com a criança, acontecer de algum familiar distante dizer, eu vou ficar com a criança, eu vou poder ficar com a criança. Acontece, mas não é a regra, você não precisa temer isso e você pode sim escolher se você quer viver isso ou não. No cadastro você tem a opção de colocar se você aceita se vincular a crianças que não foram destituídas completamente. Então, isso é uma opção. E quando você também é chamado Esqueci. O funcionário que te chama no fórum, ele te informa a situação. E você decide, antes mesmo de conhecer a criança, se você aceita viver essa circunstância ou se você não aceita viver essa circunstância. Da mesma forma, crianças que têm doenças, quando você coloca no cadastro que você aceita crianças com algumas doenças, você escolhe isso no cadastro também. Mas, antes de conhecer a criança, você é informado sobre a situação dela, como ela chegou até o abrigo. O máximo de informações que eles tiverem, eles vão te dar. Então, você escolhe, antes mesmo de olhar o rostinho da criança, você escolhe se você aceita aquela circunstância, se você sabe lidar com aquela circunstância, se você... Enfim, e aí você decide sim ou não, e aí você vai conhecer a criança. Então, mesmo que esses medos permeiem os seus pensamentos, você ainda vai ter um momento de escolha. Não vai ser assim, chegou a criança, leva pra casa. Apesar de que eu já soube que tem estados que são assim, então... Mas, em regra, você é informado sobre as situações, sobre as circunstâncias que envolvem a sua criança e você decide, antes mesmo de conhecê-la, se vai dar pra você, se você tem coração, se você dá conta. Não se preocupe. Agora, vamos pro próximo vídeo, porque esse já tá longo demais. Se você conhece alguém que está vivendo um processo de adoção, que tem medos de entrar em um processo de adoção, manda esse vídeo para essa pessoa. Vai que aquieta o coração, acalma, né? E dá mais segurança e confiança para que essa pessoa adote uma criança, entre nesse processo. Porque é um processo muito bonito, é um processo incrível. Não só da criança, você não está só acolhendo alguém para mudar a vida daquela pessoa. A sua vida vai ser completamente mudada, você vai ser outro ser humano. E eu garanto a você que você vai ser muito melhor.